Olá você, torcedor, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. O Santos empatou com o Corinthians em 1-1 na Vila Belmiro, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. E basicamente, sim, se você colocar na balança para resumir a partida como um todo, foi um jogo bem morno. O Santos começou de uma forma até interessante, propondo o jogo, lá jogo logo de cara, indo pra cima, né, jogava em casa e tal. Só que passou um tempo, as coisas começaram a voltar ao padrão que o Santos tem jogado ultimamente, né? Infelizmente, para quem viu aí meu pré-jogo, né, entre aspas, aí, com a esperança no Neymar, né? Neymar depois de 12 dias, aí não jogou contra o Mirassol, ficou quarta, quinta, sexta, sábado, foi jogar hoje, vai, vamos juntar 4 dias aí, 16 dias, 16 dias sem jogar. O Neymar muito abaixo, né? A razão do Neymar, né, que foi divulgado, é que teria uma questão de controle de carga, né? O que fez ele não jogar contra o Mirassol e aí se preparasse para o jogo de hoje, frente ao Corinthians. Porém, gente, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu acho que o Neymar, cara, hoje foi muito abaixo, né? Praticamente não apareceu. Ele até no início do jogo ele até tentou algumas coisas, né? Mas sei lá, se foi falta de ritmo, se foi cansaço, sei lá o que, né? O cara praticamente não tocou na bola. Teve uma oportunidade no mano a mano que ele teve no primeiro tempo, né? Perdeu no mano a mano pro cara lá do Corinthians. Aí no segundo tempo teve aquela cabeçada perigosa que ele deu, que a bola passou raspando. E teve aquela jogada também que ele chegou até a linha de fundo, né? E simplesmente ele furou e chutou o vento. A bola saiu pela linha de fundo. Foi isso. E teve a cobrança de falta também, quase praticamente no final do jogo, que ele simplesmente chutou para fora de uma forma bizonha, né? Ele quis acho que meter por baixo da barreira ali, acabou simplesmente tocando a bola para fora. É essa. Então assim, foi isso, tá? A atuação do Neymar hoje foi essa. O Luan Pérez tomou 2 cartões aí em 5 minutos, né? Foi expulso bizonhamente. O Vinícius Lira, muito provavelmente aí do jeito que ele saiu, vai ficar um bom tempo fora, pelo menos uns 6 meses aí deve ficar fora, porque pro cara ter saído chorando só pode ser, né? Uma lesão aí ligamentar, deve ficar 6 meses aí. Não sou médico, mas quem acompanha futebol há um tempinho já entende, né, algumas coisas. Certeza, ele vai ficar pelo menos uns 6 meses fora aí, né? Talvez não jogue mais a temporada, ou até jogue o finalzinho, né? E uma coisa que eu acho interessante é porque o Arão ficou no banco, né, no primeiro tempo, né? Sei lá, cara, assim, o Vojvoda, eu já tinha dito aqui nos vídeos passados, tá? Às vezes eu fico tentando entender o que se passa na cabeça do Vojvoda, cara, sei lá. Todo mundo que pelo menos está aqui de fora, né, percebe que o Santos hoje tem um problema muito, não vou dizer crítico, né, na zaga, mas o ponto fraco do time, na minha visão, é a zaga. E pra mim, assim, eu não sou técnico, mas se eu vejo um problema, né,
Eu tento arrumar o que eu tenho, né, de alguma forma que eu posso, né, para ou sanar aquele problema que eu tenho, ou então minimizar o máximo possível aquele problema, né? Assim, eu não sou treinador, né? Assim, longe de eu tentar dar aula aqui pro Voivoda, né? Porque afinal de contas eu nem discuto, né? Eu não vou ser tipo dono da verdade e falar, não, ó, Voivoda, você tem que fazer o que eu tô mandando. Porque eu não sou treinador, né? O cara tá lá dentro, sabe mais que eu. Só que, gente, é evidente que acho que o esquema de jogo que o Voivoda monta cara, não dá certo, entendeu? Tipo assim, ó, o Ilharão é um cara que é mais técnico ali. Ele dá mais um suporte pra zaga. Pô, você vai pra um clássico, cara. Tudo bem, até achei que o tal do Gustavinho ali, não fez uma má partida. Mas sei lá, cara, eu entraria com o Arão, tá? Porque é um cara que segura a zaga ali, dá uma sustentação e tal. Para um clássico é complicado, você não pode deixar brecha mesmo jogando em casa. O Corinthians tem um jogador que é perigosíssimo, que é o tal do Depay, que fez o que fez hoje, né? O gol que ele fez foi tipo isso, ele tava meio sumidão, primeira bola que apareceu para ele encaçapou, é tipo um Gabigol. O Gabigol hoje, eu acho que jogou melhor que o Neymar, mas você vê, o cara do Corinthians deu um vacilo, ele pegou a bola, levou até a cara do gol e encaçapou, né? Esse é o objetivo aí, essa é a função do Gabigol, né? Um cara matador que já, né, contra o Mirassol deu um ponto para o Santos, porque o Santos já perdeu o jogo e hoje já perdeu o jogo de novo. E o Gabigol, mais uma vez, dá mais um ponto para o Santos aí. Então o Gabigol já tem acho que 7 jogos na temporada. E você vê, o cara, uma coisa assim, a gente tem que saber separar as coisas. Eu, pelo menos, eu sei separar muito bem as coisas. Eu acho um Gabigol um puta mala, tá? Sempre achei, tá? Eu acho um puta de um mala, né? Não só eu, já pessoas que trabalham no Santos dizem a mesma coisa. Ele tem cara mesmo de mala, mas uma coisa é fato, tá? Ele sabe fazer gol. Isso é incontestável, tá? Você não pode questionar isso, tá? O Gabigol num time bem fubá desse do Santos, né? Real é essa. O cara chegou e fez 7 gols na temporada. E olha que não jogou todos os jogos, né? Então assim, é uma coisa incontestável, né? O Gabigol, ele sabe fazer gol. Tanto é que é Gabigol, né? Mesmo já não estando naquela fase do Flamengo e tal, aquela coisa toda. Mas, cara, o cara faz gol como ninguém. A verdade é essa. E aí, assim, um outro ponto é que no meu time, tá? Se eu tenho o Gabigol, eu mantenho o Gabigol os 90 minutos. Não tiro o Gabigol por nada no time. Não tiro o Gabigol por nada. Aliás, para não dizer que é por nada, eu tiro o Gabigol se ele tiver uma fratura exposta. Aí eu tiro o Gabigol. Se ele romper o ligamento, aí eu tiro o Gabigol. Se ele tomar um tiro, aí eu tiro o Gabigol. Só por isso. Eu não entendo. Ele manteve o Neymar, que mal apareceu no jogo, e tirou o Gabigol. Entendeu? Assim, é meio incompreensível algumas coisas, né? Enfim, eu não vou dizer aqui que eu tô certo e o Voivoda tá errado, porque o Voivoda tá lá dentro, sabe mais do que eu. Então, assim, eu tenho essa humildade, pelo menos, de entender quando o cara ele sabe mais do que eu. Então, isso eu não discuto e tal, só que assim, gente, pelo histórico do cara e tal, pelo que o cara vem decidindo nos últimos jogos aí, o Gabigol não pode sair de jeito nenhum do time.
Na verdade é essa. E outra, eu falei várias vezes aqui no vídeo passado e tal. Nesse momento que o Santos está, que não tem jogadores de qualidade, estou vendo o jogo do Palmeiras, tá? Não tem jogadores de qualidade nesse momento, principalmente na zaga. Cara, eu faço um esquema para proteger a zaga, meus amigos. Preenche o meio campo, entendeu? Preenche o meio campo e deixa, já que o Gabigol e o Neymar são caras decisivos, né? Ultimamente muito mais o Gabigol está sendo decisivo do que o Neymar. Cara, eu deixo ali os dois livres ali para fazer o que bem entender. E cara, só me preocupa aqui em relação ao meio de campo para trás aqui, ó. Fecha a casinha, pá. É o que eu faria, cara. É o que eu faria. Hoje, eu sei que tem muita gente que é contra isso, tá? Que acha que o Santos tem que jogar para frente, né? É o time dos 11 mil gols, 12 mil gols do Pelé, os Caraca 4. Né? Eu entendo perfeitamente isso. Né? É uma pena. O Santos, a gente vê o que o Santos era até um tempo atrás e hoje ser o que é. É muito triste isso. Né? Só que assim, gente, a gente tem que trabalhar com a realidade. A zaga do Santos hoje não é uma zaga que passa confiança. Ah, mas vai chegar o Veríssimo aí. Beleza, vai chegar o Veríssimo. Veríssimo, tecnicamente, em comparação aos outros zagueiros, aos zagueiros que o Santos tem, é o melhor cara, tecnicamente falando. Assim, só que assim, isso tudo na teoria. Na teoria, porque quem que assistiu aí os jogos do Campeonato Árabe para dizer como que o Veríssimo tá? A visão que a gente tem do Veríssimo é a visão do Veríssimo de 4 ou 5 anos atrás. A real é essa. Ele jogou no Corinthians, mas assim, não jogou metade do que jogou no Santos naquela época. Eu não contrataria, né, eu já disse aqui, fiz um vídeo a respeito sobre a contratação do Veríssimo, tá, que eu não contrataria, não por uma questão não só técnica, né, mas por uma questão mais extra-campo, né, que ele forçou a barra para sair e tal, aquela coisa toda, o time precisando dele, ele mais preocupado com a saída dele do que com o resto. Então, assim, já ali, eu teria um pé atrás ali de trazer o cara de novo, certo? E outra, né, o cara diz que vem para ganhar, eu acho que dizem aí que ele só perderia, acho que ele só perderia para ganhar o salário dele, né? Parece que vai ser, acho que maior que o do Gabigol. Pra vocês terem uma ideia. Ninguém sabe como o cara tá. Enfim. Eu montaria um esquema para fechar a zaga, fechar a casinha e jogar nos contra-ataques, gente. Desculpa, me perdoem aí vocês, eu entendo perfeitamente vocês aí que defendem o tal do DNA ofensivo, né? Como foi implantado lá em 2010, né, 2011, né, o time no auge ali, pá, Neymar, Ganso no auge, não, puta time, Léo, Elano, né, já meio fim de carreira ali, mas os caras davam caldo, muito melhores do que o Santos tem hoje, a verdade é essa. Só que assim, amigos, tem que trabalhar com o que tem. Hoje, infelizmente, gente, essa ideia de que a gente tem que jogar para frente, bonito, não adianta, não dá. Quantos e quantos técnicos passaram aí, ó, e coincidentemente, né, o último técnico que o Santos contratou, que era reativo, né, que era o Carille, ele foi apedrejado. Só que aí assim, o cara foi apedrejado, só que ganhou. Tudo bem, ganhou ali o brasileiro, né, que eu não considero, puta feito, nossa, ganhou o brasileiro da Série B. Tá. Chegou numa final de Paulistão, certo? E o Carille não é meu técnico dos sonhos, tá?
Só que assim, o esquema, a filosofia do Carille é uma filosofia que combina com o momento do Santos hoje, né? A grande verdade é essa, tá? Eu faria isso, cara. É a minha visão. Eu respeito se você pensa diferente, se você pensa que de repente pode chegar um treinador que jogue com esse time pra frente, que jogue bonito, meu, beleza. Assim, eu aqui não quero ter razão, cara. Eu não quero ter razão, né? Eu exponho a minha opinião baseado no que eu vejo. Pra mim, o que cada vez fica mais claro pra mim é que o time precisa mudar o esquema de jogo. Esse esquema de jogo que está implantado no Santos hoje, já faz um tempo até que está assim, que tá implantado, não dá certo, cara. Não dá certo. Com os jogadores que tem, não dá certo. Se o Santos tivesse jogadores de ponta, mais jogadores de ponta, numa fase melhor jogando, tal, e aí que fosse jogar pra frente, beleza, entendeu? Se tivesse tipo assim, vai, que nem na época do Jair Ventura. Tinha Bruno Henrique, Gabigol, né? Tinha Rodrigo, tal, e o cara jogava para trás. Aí não, aí eu entendo que realmente poderia fazer algo a mais ali. Só que hoje, gente, é isso aí, cara, é isso que a gente tem. Eu repito aqui para vocês, tá? De novo, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Só que eu tinha dito isso no mês passado, até frisei no vídeo. Era a primeira semana de fevereiro. Falei pra vocês, ó, fevereiro já tô dizendo. Pra mim, a temporada do Santos vai ser um pouquinho melhor do que a temporada do mês que vem, do ano passado, do ano passado. Por quê? Porque tem Gabigol e tem Neymar. São dois caras que decidem um jogo, que dão a vitória pro time. Que o time tá perdendo, aí vai lá e arruma um empate. Acha um gol. Esse tipo de coisa. Na minha concepção é isso. O Santos vai ficar mais um ano, né, do jeito que as coisas estão aí, por meio de tabela, brigando ali por um 12º lugar, 11º. A partida contra o Mirassol, o time perdendo ali, aí vai lá, o jogo Santos morto em campo. Tomou 2-0, tal, vai lá o Gabigol, o cara dá um vacilo e pum, faz um gol. Aí daqui a pouco um pênalti, faz um gol, outro gol, arruma um empate. E assim vai, amigos, é assim. Hoje o jogo, de novo, o Santos começou perdendo o jogo. O cara do Corinthians vacilou, o Gabigol foi lá, pum, caçapou, mais um gol. Quer dizer, vai, assim vai, é assim o Santos. Mais um empate na conta, tá, é assim. Né? Ó, e eu digo, tá? Quarta-feira é contra o Internacional. Eu não sei se o Vojvoda vai cair. Eu não demitiria o Vojvoda. Eu sou defensor aqui da continuidade dos técnicos, tá? Eu acho injusto isso aí, o cara ficar 6 meses num clube e já querem meter o cara na rua porque o cara perdeu 3 jogos consecutivos. Eu sou a favor da continuidade. Eu acho que o cara tem que ter tempo para trabalhar, tal, aquela coisa. Para mim, eu vou ser bem franco para vocês. Apesar de eu ser a favor da continuidade, caso o Santos demita o Vojvoda nas próximas horas e tal, porque isso pode acontecer, eu não vou ficar surpreso. Porque eu acho que o Vojvoda, cara, ele tá teimando numa coisa que tá na cara que não tá dando certo. Né? Ele não muda o esquema de jogo. Ele continua com a mesma filosofia. Né? Troca uma peça ou outra ali e tal, agora sim, é uma linha tênue, né? A gente não sabe se o problema é o técnico ou é a questão do elenco. Para mim é o técnico. Eu acho que aí já parte para a questão do técnico, né? Eu acho que, como eu disse no início, eu mudaria o esquema, a filosofia dali com o que eu tenho na mão. Já que o clube não pode me proporcionar nada melhor, é tipo num restaurante.
Tipo, o Abel Ferreira tem arroz, feijão, uma carne assada, estrogonofe, tem um bife com batata frita, tem tudo. Só que o Vojvoda tem só um arroz, feijão, tem ali uma carne moída, tal, no máximo um ovinho, um omelete. É isso. Ele tem o Abel Ferreira ele tem um arsenal muito maior para trabalhar. O Vojvoda tem ali o basicão, tal, aquela coisa, uma coisa menor, né? Assim, eu tentaria fazer uma coisa diferente, né? Com o que eu tenho na mão, né? Agora, onde eu quero chegar com isso, meus amigos? Quarta-feira é quando o Internacional. O Internacional, até onde eu vi, ele está em 19º lugar. Quarta-feira, caso o seu Vojvoda permaneça no time, né, ele tem que ganhar do Inter de qualquer jeito. Custe o que custar. Custe o que custar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem viagem. Joga em casa. É um time fraco. O time do Internacional é um time fraco. Está no mesmo nível do Santos. Tá? Não estou dizendo aqui que o Santos é o Real Madrid. No mesmo nível do Santos. Né? Dá para enfrentar. Tal, aquela coisa toda. É um adversário direto, porque as pretensões do Santos é ficar em meio de tabela, como eu disse. Então, assim, não tem o que botar, um se não, entendeu? Não tem. Caso o Vojvoda permaneça até quarta-feira, aí eu digo uma coisa, não ganhar do Inter, meus amigos, aí, por mais que eu seja a favor da continuidade, é muito difícil de sustentar o Vojvoda, porque vai ficar muito complicado. O Santos iria para 7 partidas com 7 pontos, ou se fosse um empate no caso, uma derrota, então o cara não dá nem coletiva, né? Mas caso seja um empate na quarta-feira, o Santos vai fazendo campanha de rebaixado, cara. A verdade é essa. Vai fazendo campanha de rebaixado, 1 ponto por partida. Lembra? 38 jogos, 38 pontos, está rebaixado. Essa é a questão, né? Eu temo. Eu espero muito, tá? Isso assim, tá com muita cara de que é o que vai acontecer. Eu não gostaria, né? Mas eu temo muito para que a gente já não chegue em junho na parada para a Copa do Mundo, já dando Feliz Natal e Ano Novo para quem você quiser. O que eu quero dizer com isso? O Santos do ano acabou, é praticamente lutar para não cair de novo, mesmo em Sul-Americana, mesmo em Copa do Brasil, Paulistão já foi, né? Eu temo muito, porque o Santos não disputa Sul-Americana já tem um tempinho. Copa do Brasil, o Santos tenta, mas daqui a pouco já não disputa mais, porque não consegue nem avançar para as Copas, né? Outro ponto interessante, que é o que é o vídeo que eu vou fazer, parece que a convocação é amanhã, né? Como que o Neymar vai estar caso não seja convocado para a Copa do Mundo? Isso é um questionamento que depois do jogo de hoje é cabível de pensar, cara. É cabível de pensar. Qual é a motivação do Neymar daqui 6 meses? Caso o Neymar não seja chamado amanhã, por exemplo. Não seja convocado.
Quais são as pretensões do Neymar, tipo, de junho pro final do ano? Vai aposentar? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, certo? Para fechar, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. Lembre-se que é um canal democrático, fala do Santos, mas eu respeito, entendo, aceito qualquer crítica de qualquer clube, qualquer pessoa. E é isso, certo? Forte abraço. Tchau, pessoal.